Tudo bem? Boa noite. Eu sou médica, formada na Faculdade de Medicina da USP. Eu sempre fui assim, o que todo mundo fala, a primeira da classe. Estudava muito, sempre me interessei por várias matérias. Assim, o meu hobby sempre foi estudar e ler muito. E foi assim que eu me formei médica, fiz residência no Hospital das Clínicas, fiz pós-graduação também na Faculdade de Medicina da USP, me preparei para ir para o interior, me casei no 6º ano com um colega de turma e fui para Mairinque. Bom, enfim, para encurtar, depois de 16 anos de casamento, bispo, com muita dedicação, que eu achava assim da minha parte, mas sem ter conhecido uma verdadeira conversão, eu tinha 4 filhos, tinha uma profissão bem-sucedida, conhecida lá, tinha uma posição social, o meu ex-marido também. Foi quando houve o divórcio na minha vida. Era uma coisa que eu nunca esperava que acontecesse. E isso aí acabou com a minha vida. Isso foi em 1990, acabei voltando para São Paulo. E depois de 16 anos de formada, eu tive que recomeçar a vida com 4 filhos. E eu entrei numa depressão terrível. Mas uma depressão que, segundo o psiquiatra, era uma depressão endógena, orgânica, com muitos sintomas característicos. E assim, quando o médico olha para você e carimba, e determina assim, olha, você vai tomar um medicamento a vida toda. Porque senão você corre o risco de se suicidar e tudo mais. E aí eu levei a sério o tratamento com o psiquiatra clínico, medicando o antidepressivo, psicoterapia de apoio, porque eu precisava, psicanálise freudiana clássica, 4 sessões por semana. Enfim, tudo que eu ganhava ia no tratamento da depressão. E além disso, comecei a desenvolver síndrome do pânico, crises assim de taquicardia que chegava a 190, batimento cardíaco, hiperreflexia, enfim, todos os sintomas clássicos de síndrome do pânico. E foram 4 anos, de 90 a 94, de um sofrimento terrível. E para cuidar das crianças, eu vim de São Roque, que eu morava numa casa muito grande, com piscina, e fui morar num apartamento bem pequeno, lá em Pinheiros. E as crianças pré-adolescentes, na época, brigando o tempo todo, e eu sem condição de cuidar das crianças, sem condição de me cuidar e nem de trabalhar. E aquela peregrinação de médico-terapia, e isso e aquilo, e tudo quanto é coisa que me falavam eu fazia para ver se eu conseguia voltar a ser pelo menos a profissional que eu era. E não conseguia. E aí, numa dessas crises terríveis de depressão, que eu estava assim no quarto, eu fechava tudo, ficava trancada no quarto, eu fiquei ouvindo a rádio. E toda hora mudando de estação. Quando eu ouvi a Rádio São Paulo, AM, e aí eu ouvi o pastor orando e falando, e eu achei muito, muito boa a oração, diferente. E anotei o endereço. E naquela época eu frequentava uma igreja evangélica tradicional lá em Pinheiros também. Eu achava que eu era cristã, eu participava de várias coisas lá junto com a igreja. E quando eu acabei indo na Igreja Universal lá em Pinheiros, assim, a minha sorte é que a igreja estava em reforma e não tinha placa. Então eu entrei em uma igreja muito simples, com um banco de madeira, e aí eu olhei o pastor lá na pregação, acabou a reunião, que eu achei muito boa. Doutora, desculpa, não tinha placa Igreja Universal? Não. Porque se tivesse, eu só não entrava. Não ia entrar de jeito nenhum. Tá bom. Porque eu tinha, assim, um preconceito muito grande, né? E aí, quando eu fui conversar com o pastor, ele falou, olha, o que está acontecendo com a sua vida é que tem um demônio na sua vida. Eu falei, o quê? Mas eu sou cristã. E pelo que eu aprendi, o demônio não entra. Eu nunca frequentei nenhum espiritismo, nem macumba, nada. Aí ele falou, não, mas olha a sua vida como está. Né? Eu doente, com depressão, sem conseguir trabalhar, sem cuidar dos meus filhos, mal financeiramente porque eu não conseguia trabalhar.
E eu estava assim com 40 e poucos quilos. Emagreci muito, muito assim. E aí ele falou assim: a senhora acha que Deus quer isso para a senhora? Como que a senhora fala que não tem demônio? Eu falei: mas eu sou cristão, como é que entra um demônio em mim? E ficava discutindo com o pastor. Aí eu voltei para casa e comentei com meu filho. Eu fui numa igreja muito esquisita, né? E aí o pastor lá falou que eu tô com demônio, né? Aí ele falou assim: eu quero ver, mãe, eu quero ver. E ele era um moleque assim, né? Aí eu fui mais uma vez lá. E eu fui com meu filho, ele assistiu a reunião e ele falou assim, quando voltou, falou: mãe, mas ele falou tudo, é exatamente isso que está acontecendo com a nossa vida. Eu falei: olha, ele chama Guilherme, isso, nós não vamos voltar mais naquele lugar lá, eu já vi que é a Igreja Universal, lá é uma catarse emocional, é uma hipnose coletiva, e então eu não volto mais lá, não, eu já estou perturbada, vou ficar pior ainda. Aí o meu filho, naquelas fases em que eu tinha assim uma crise muito forte, eu ficava deitada e ficava chamando para alguém me ajudar. E o meu filho, as minhas filhas já não tinham mais nem paciência comigo. Ele chegava e ficava segurando a minha mão e falou: mãezinha, vai passar, espera um pouquinho. E ele ficava desesperado. E aí ele falou: mãe, mas depois que o pastor fez a oração em você não viu que você parou de me chamar e você parou de chorar? Porque eu não parava de chorar. Eu ia na terapia, eu trabalhava chorando, eu dirigia chorando o tempo todo. Uma angústia terrível. Aí eu parei, bispo, e assim, falei: puxa, mas não é que ele tem razão, né? Uma criança, né? E com coração puro e um observador assim, sem preconceito nenhum, ele analisou de uma maneira mais objetiva e falou: realmente. Pensei, eu falei: quer saber? Eu vou deixar todo o meu conhecimento, um montão de livros que eu tinha. Muita gente fala assim: eu joguei litros e litros de garrafas de vinho, de álcool ou droga. Eu não, eu joguei livros e livros e livros de filosofia oriental, de tudo quanto é coisa que eu adorava. Joguei tudo e eu resolvi assim começar a aprender. Aí eu chegava com o pastor e ficava perguntando: esse pedaço que Jesus fala isso, o que significa? Aí ele falava assim: doutora, se a senhora não entendeu, é porque não é para entender. Na hora que for para entender, Deus vai falar no seu coração. Aí ele falou: mas como que Deus vai falar? A senhora lê e aí a senhora vai entender quando é que Deus fala. Aí eu comecei a entender. Eu estava lendo, aí tinha um versículo que eu tinha certeza que era para mim. Era como se fosse um insight assim, né? E aí eu fui aprendendo, e aí ele falou: quando a senhora tiver um encontro com Deus, a senhora vai entender melhor. Eu falei: entender como? A senhora vai deixar de ter tantas dúvidas, vai ser uma pessoa mais tranquila, vai ter mais certeza das coisas. E para mim, naquela época, falar uma coisa assim, que eu iria ser uma nova pessoa, parecia um milagre. E como que eu não vou ter dúvidas? Porque eu vivia tendo dúvidas do meu comportamento, o que eu fiz de errado para acontecer tanta coisa, e tudo eu questionava. Então eu estava numa época, bispo, naquela época que era tudo relativo e se condenava muito o maniqueísmo, ou é o bem ou é o mal e tal. Então eu sempre ficava com o pé atrás quando o pastor falava: isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. Aí eu comecei a ler mais profundamente, comecei a ter um entendimento e eu vi assim que tem valores éticos, morais, que são absolutos, não tem relativismo nenhum, né? Que Jesus fala sim, sim, não, não. Que a fé é certeza, não é a dúvida, né? E tem valores, o amor, a fidelidade, a benignidade, o domínio próprio, que são valores absolutos, que não existe nenhum relativismo. E aí eu comecei cada vez a entender mais essa entrega, inclusive financeira. Os meus filhos, aos poucos, eles foram se convertendo. Esse meu filho, ele estava no 3º ano da Politécnica, depois, na USP, e ele largou para entrar na obra, largou tudo. E hoje ele é pastor, está lá na Inglaterra. As minhas filhas todas formadas, né? E a minha filha mais velha, então, ela está lá, a Estela. Hoje ela é formada em propaganda e marketing, empresária.
ela falava, mas eu nunca vou pisar nessa igreja aí. Você é tão inteligente com aquele pessoal ignorante, né? E hoje ela é obreira, ela mudou completamente, abriu a visão, né? E assim, o que eu mais vejo assim no meu dia a dia é a ação de Deus, é o poder de Deus, me dando direção, né? Hoje eu sou a diretora da Life Empresarial Saúde, e aí eu tenho certeza, assim, é uma empresa pequena, mas que a gente está estruturando para realmente pôr em prática o que as outras operadoras não dão, que é um tratamento acolhedor, personalizado, tratando da qualidade de vida das pessoas. Enfim, foi um longo caminhar, né, de aprendizado, e cada dia a gente aprende, cada vez a gente aprende mais o que o Senhor fala, é dar para receber. E assim, é incrível, né? Tudo que a gente dá, a gente colhe muito mais, né? E a palavra de Deus, o que Jesus prega, são valores assim, inquestionáveis, sem relativismo nenhum, são valores absolutos e que tira toda aquela dúvida, né? Aquela angústia toda que eu tinha, aquela depressão, aquela ansiedade. A paz, né? A paz, uma tranquilidade assim que me dá forças, né? E tranquilidade para assumir cada vez mais desafios, sem medo nenhum. O importante é que, além da fé, da entrega, trazer essa certeza, essa convicção da visão empresarial, da visão espiritual, da visão sentimental, da visão em todos os sentidos, para que nós saibamos como agir, porque nós somos hoje o resultado do que nós semeamos ontem. E seremos amanhã o que nós semeamos hoje. Essa é a lei da vida. Nós seremos amanhã o que estamos semeando hoje. Então, se eu semeio a boa semente, se eu dou a boa semente, eu vou colher os bons frutos amanhã, não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho tanta certeza como Deus existe. Agora, se eu planto o que é ruim hoje, eu vou colher o que é ruim amanhã, e Deus não tem nada com isso. Então as pessoas vivem suas mazelas, seus problemas, suas dificuldades e culpam a Deus por tudo. Se acontecer um acidente, a pessoa morreu, meu Deus, por que o Senhor levou meu filho? E se acontece uma coisa boa, foi graças a Deus. Quer dizer, tudo é Deus. Quer dizer, o mal e o bem vêm de Deus. Isso não tem cabimento, não é inteligente, não é racional. É só uma mente que não tem conhecimento da palavra de Deus, tem essa visão. Mas nós sabemos que há uma fonte do mal e há a fonte do bem. Quem está sujeito à fonte do bem tem que ter o sucesso. E quem não está, paciência. Não é, doutor? Eu só queria dar um exemplo que eu lembrei agora, porque assim, quando a gente tem muito conhecimento é pior ainda, né, a gente se converter. Mas como, assim, hoje eu vejo, graças a Deus que eu estava no fundo do poço mesmo, e que eu falei para o pastor, mas e quando vier aquela crise de pânico, o que eu faço? Aí ele falou, a senhora fala, em nome de Jesus, sai. Aí eu, né, e eu dependia de terapeuta, ligava e tal, eu falei, tá bom. Aí eu cheguei em casa e de repente me deu aquela crise de pânico, eu lembrei que o pastor falou. Aí eu dobrei o joelho e falei, eu quero ver se é espiritual mesmo. Se é verdade. Se é verdade e se é eficaz. Aí eu peguei, ajoelhei e falei, eu não aceito, se for demônio, sai, em nome de Jesus, sai, assim, parecia. Eu até fechei a porta para falar assim, eu pareço uma louca, né? Mas eu vou praticar isso. E não é que saiu? E aí, assim, foi realmente assim, experimentando, né? Praticando e vendo a eficácia das orientações. Aí eu falei assim, bom, aí eu tenho que deixar tudo que eu aprendi na faculdade e começou a abrir um outro universo, né? Um outro mundo espiritual que eu não conhecia. E é a partir daí que a gente vai vendo que a gente não sabe nada, né? Não sabe nada. São coisas simples, né, doutora? Simples. E quem tem assim mesmo, é por isso que a gente vê as pessoas mais humildes, né? De coração aberto, meu filho, né? Que criança, para ele era assim tão claro, né? E para mim, que horror, né? Então, muito obrigado, doutora.